Eu sinto com segurança que essa é uma das melhores aulas já dadas por um professor durante o curso médico, certo? Justamente porque a forma com que eu aprendi foi único exclusivamente observando a aula. Eu li esse assunto uma vez, eu lembrei de todos os detalhes. Eu acho que eu, após ler uma única vez o assunto, sou capaz de gravar esse vídeo, certo? Com facilidade, beleza? Porque a aula do professor Slaciri foi deliciosa. Não existe método melhor do que este aqui que está acontecendo agora, do que você ler a transcrição da aula do professor, beleza? Então, obrigado, professor Tacílio, obrigado, doutora Santa Luísa Jerônimo, pela oportunidade. E vamos aí diante do assunto da DALP, doença arterial obstrutiva periférica. Ou seja, você estudou a aterosclerose, né? Você sabe fisiopatologia da aterosclerose. Aí você estudou a doença que mais mata no mundo, que é o IAM, né? E vai estudar lá em neuro, né, o AVC isquêmico, beleza? Que é o que mais gera o quê? Que é o que mais gera as nossas queridíssimas sequelas. Então, IAM e AVC são duas outras complicações da nossa queridíssima quê? Da nossa queridíssima doença arterial obstrutiva periférica. Lembrando que a DALP, nesse caso, coisa que não foi muito destacada nas outras aulas, é o componente da calcificação das nossas queridíssimas placas, né? Nada a gente falou lá na nossa queridíssima classificação de Sterling, né? Onde que no terceiro item a gente já começava a apresentar algum grau de calcificação intra e extracelular. E é nesse caso aí onde a gente observa a possibilidade de apresentar, portanto, esse processo, né? A gente estudou a calcinose lá presente no pé diabético, que é uma das complicações, inclusive, da própria aterosclerose, beleza? Deu para entender? Então, basicamente, isso é uma coisa que a gente tem que começar compreendendo, né? A característica aí da DALP. Então, trata-se da formação de placas de gordura na camada íntima das artérias, a gente sabe isso da aterosclerose, a que mais mata é o IAM, e aí a gente tem a importância do AVC nessa relação, beleza? Outros assuntos são a doença carotídea e o aneurisma de aorta, que são os próximos que a gente vai estudar, que é outra manifestação da aterosclerose. Mas aqui a gente tem que dar o destaque devido aí à nossa queridíssima doença arterial obstrutiva periférica, porque é no membros inferiores, são nos membros inferiores em que justamente a gente tem a maior prevalência aí dessa doença, beleza? Então, blá blá blá. E agora os fatores de risco, né? Então, os fatores de risco para a DALP, a gente pode dizer que são os mesmos fatores de risco para nossa queridíssima aterosclerose. Só que aqui o professor ele fez questão de aumentar, né? Aumentar a quantidade, né? Justamente porque é o que é importante. Então, basicamente a gente lembra os mais clássicos, né? Que é hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, né? Aí ele destaca um diferente, que é a personalidade A, a personalidade que tem muito estresse, fatores bioquímicos importantes. O que a gente vai falar de fatores bioquímicos importantes? Então a gente tem que lembrar da homocisteína A, da homocisteína, na verdade, que a gente inclusive discutiu na aula de aterosclerose. Cadê? Ácido úrico e PCR alto, né? Então só lembrar desses dois, ácido úrico e PCR alto, ácido úrico e PCR alto. Esse eu tinha esquecido mesmo. Então hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, obesidade, tabagismo, circunferência abdominal elevada, fatores do marcadores bioquímicos como PCR alto, homocisteína e ácido úrico, personalidade A, que seria aquela personalidade que tem muito estresse, o que é que eu não falei ainda? São 11. Tabagismo eu já falei, diabetes eu já falei, hipertensão eu já falei, sedentarismo eu já falei, deixa eu ver o que tá falando, dislipidemia, sedentarismo, sim, tá faltando história familiar e o componente genético, né? E obviamente o fator mais importante para o desenvolvimento da nossa queridíssima aterosclerose, que vai ser justamente o que? A idade, né? Então todo paciente aí com idade superior a 50 e 55 anos, no caso dos homens, né? E no caso das mulheres, após o estabelecimento da menopausa, a gente já considera aí como um grande fator de risco para o estabelecimento da nossa queridíssima doença arterial obstrutiva periférica.
Então lembrar justamente aí que nós temos diversos fatores, vários deles são modificáveis, né? E quanto mais fatores, mais a gente tem justamente a doença. Então, lembrar, vamos lá, vamos ver se a gente consegue lembrar os 11 de novo, né? Lembrando que isso aqui é um vídeo de estudo, beleza? E aí, vamos lá, dislipidemia, obesidade, circunferência abdominal alta, sedentarismo, personalidade A, histórico familiar, fatores genéticos, marcadores bioquímicos, PCR, homocisteína e ácido úrico, idade acima de 55 anos, hipertensão, tabagismo, diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Acho que eu devo ter falado tudo. Se eu não falei, eu repeti alguns, mas show de bola. Então lembramos dos fatores de risco, certo? Lembrando que a mulher ela aumenta seu fator de risco aí de aterosclerose à medida que ela chega na menopausa, beleza? Conseguimos esse ponto, né? Agora vamos falar a respeito da anatomia das artérias periféricas. E aí ele faz uma revisão de todas as anatomias, não sei se é tão importante, mas vamos lembrar só porque ele falou, vai que tem alguma questão lá. Então a gente tem arco da aorta, do arco da aorta sai o tronco braquicefálico, sai a carótida esquerda, sai a subclave esquerda. Do tronco braquicefálico sai a subclave direita e a carótida comum direita, beleza? Aí depois, certo, a aorta ascendente faz o arco da aorta, a aorta descendente, a aorta torácica, aí esses são os nomes da aorta torácica, depois a aorta, aí ela passa o hiato diafragmático, chega na região abdominal, do abdominal ele segue até justamente se bifurcar ali a um nível de, acho que é da segunda lombar, né? Acho que é o nível de L2, se eu não me engano. É? Deve ser o nível de L2. Ela se bifurca justamente nas duas artérias ilíacas comuns, né? A artéria ilíaca comum ela vai se dividir em artéria ilíaca comum interna e artéria ilíaca comum externa. A artéria ilíaca comum interna vai justamente irrigar as regiões aí da pelve e a externa vai justamente seguir em direção para irrigar os membros inferiores, né? Nesse trajeto em que ela sai da região da bifurcação, pós-bifurcação, e passa aí pelo ligamento inguinal, ela vai se tornar, portanto, a artéria femoral comum, certo? A artéria femoral comum, ela é depois do ligamento inguinal, ela vai se tornar aí bifurcada e vai justamente se tornar a artéria femoral externa, que vai irrigar justamente as estruturas da perna e as estruturas do a estrutura da pele, na verdade, do subcutâneo, e aí a artéria femoral profunda, que vai justamente irrigar as estruturas da perna em si. Aí a gente tem justamente a da artéria profunda, a gente vai justamente ter a poplítea, que vai irrigar a perna, vai irrigar a panturrilha. Aí depois a gente tem as tibiais, que vão se dividir em anterior e posterior. No anterior vai ser justamente formação do arco plantar anterior, do arco, não é o nome? Arco tarsal anterior e o arco plantar posterior. Esse finalzinho eu com certeza errei alguma coisa que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então a artéria sai da aorta do coração, faz uma curva na artéria aorta descendente, né? Crosta da aorta, o cajado da aorta, ele tentou dois nomes antigos e errou, né? É o arco da aorta. Então a artéria desce, passando o diafragma, chegando ao nível do umbigo. Ainda na parte torácica, a torácica descendente, daí ela muda o nome, se torna a aorta abdominal. Aí depois, sim, as estruturas que saem da aorta abdominal, respectivamente, tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior, beleza? Por fim, ela se bifurca na altura do umbigo, é ótimo, né? Na altura do umbigo. Seria melhor fazer uma referência com as nossas queridíssimas da coluna, mas tanto faz. Ela vai se bifurcar em duas ilíacas, né? Aqui na parte torácica ela vai dividir, né? Carótida comum esquerda, tronco das coronárias, lembrar dos troncos das coronárias, né? Na aorta ascendente, né? A gente tem justamente aqueles ósseos, né? Da artéria coronária direita e artéria coronária esquerda e o ósseo não coronário. Aí na aorta descendente tem justamente essa artéria muito importante que é a artéria radicular magna. Então, sempre é importante lembrar que na artéria descendente um ramo ele sai bem bonitinho
e vai em direção justamente à medula espinal, né? Essa estrutura ela é muito importante porque toda vez que você tem algum aneurisma, alguma lesão, até mesmo uma DALP aqui, ou então, sei lá, um aneurisma que atinge essa região, ou então uma ateroma, placa de ateroma grande, você pode prejudicar, portanto, gerar sintomas de caráter motor, de reflexo, sintomas neurológicos, a partir do momento em que a gente tem uma isquemia medular. Então, pode inclusive gerar uma paraplegia e todos justamente arcos, reflexos e sensitivos que prejudicam justamente relacionados àquele nível, né? Então, dependendo do grau da lesão, pode gerar uma síndrome de hemissecção, secção completa, etc. Beleza? E aí a gente tem que destacar o diafragma, depois tronco celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior, né? Bifurcação da aorta, e aí a artéria ilíaca comum, imediatamente depois ela se divide em duas, né? A que vai para a perna, que é a externa, e a interna vai para os órgãos da pelve, perfeito, né? E aí vai se tornar artéria hipogástrica. A ilíaca externa, ela cruza o ligamento inguinal e muda de nome, se chama artéria femoral. Aí tem justamente uma falinha sobre a artéria femoral aqui. Quando se fala da aorta descendente abdominal, deve-se lembrar que essa artéria é a principal do corpo e corre colada na coluna. Então ela fica lá atrás. Se colocarmos a mão na virilha, é possível sentir essa uma pulsação, que é justamente a artéria femoral. Então a aorta fica atrás e a femoral em cima. A distância, essa distância entre a parte distal mais proximal é justamente a artéria ilíaca externa. Então essa é uma boa dica para você entender qual é a lógica da transmissão da artéria ilíaca interna para externa, né? Então, se a gente pega justamente da espinha ilíaca anterosuperior até o ligamento inguinal aqui, a gente tem até a civícia pública, a gente tem um ligamento inguinal, certo? Essa transição da nossa queridíssima a artéria não sei o que, a artéria aórtica, ou a bifurcação da aorta, artéria não sei o que aorta, né? Da bifurcação da aorta até a região do ligamento inguinal, onde você consegue palpar justamente esse pulso inguinal, né? É justamente do segmento ilíaco femoral, né? Então, daqui até aqui, para se tornar femoral, é o que a gente chama de artéria ilíaca externa. E a artéria ilíaca interna, ela corre aqui, ó, que bonitinha ela. Beleza? Deu para entender? Obviamente a externa é bem maior porque vai para a perna, né? Então, cruza o ligamento no femoral comum. Muitos imaginam que ela corre de forma retilínea, mas dá errado. Então, essa é uma lógica importante que deve ser feita. Então, a grande novidade aí da anatomia para você, beleza? A artéria femoral comum é pequena e se divide em profunda, né? Que risca o músculo profundo da coxa superficial, que vai em direção às pernas e os pés. Então, foi essa parte que eu errei, né? A superficial que vai irrigar a perna e pé, certo? E aí eu esqueci da parte mais importante da anatomia, certo? O que é a parte mais importante? É justamente uma região que desce, né? E vai formar um túnel muscular. Então esse túnel muscular é uma região bem específica que existe na perna, que se chama justamente o famoso canal dos adutores, né? Então o canal dos adutores nada mais é do que um canal de tecido onde passam justamente os vasos e as artérias relacionadas a essa região, né? E ele está sob influência da ação de diversos músculos aí presentes. Então, a partir do momento em que a gente tem justamente toda a artéria femoral superficial afetada, então a pessoa, certo, que tem todos esses fatores de risco associados ao desenvolvimento da DALP, ele tem muito mais chance de desenvolver lesão nessas regiões, né? Porque é uma região que está em constante tração, lesão endotelial, criação de fluxo turbilionar, porque está em constante movimento, né? Então, esse dano, esse trauma repetitivo que vai acontecendo, vai estimular justamente, portanto, aí, o aparecimento da aterosclerose, né? Aterosclerose. Então, qual o local periférico em que é mais comum ter aterosclerose? É justamente o canal dos adutores, por conta do trauma exagerado que a artéria recebe por conta da musculatura. Então, canal dos adutores, região que afeta a artéria femoral externa, justamente durante a passagem dela em direção à perna e aos pés, da irrigação da perna aos pés, justamente por conta do contato constante com os músculos. Então, lembrar do canal dos adutores, certo? Deu para lembrar? Show de bola. E aí, ela ultrapassa o canal dos adutores e ela muda de nome, agora se torna poplítea. Então, lembrar desses dois pontos de mudança. Então, vai ser ilíaca externa, passa o ligamento inguinal femoral. Femoral profunda, femoral externa. Femoral profunda vai para os músculos da coxa. Femoral externa segue até chegar no canal do adutor. Quando chega no canal do adutor,
vira poplítea, beleza? Quando chega justamente aí, ela desce atrás do joelho, a poplítea, e quando ela chega no joelho, ela vira justamente tibial anterior, posterior e fibular, né? Que descem justamente para o pé, beleza? E aí a tibial anterior vai virar pediosa e a tibial posterior desce por trás do morelo interno até formar o arco plantado do pé, certo? A fibular chega no terço distal da perna e manda ramos para essas tibiais, certo? Então vamos ver se a gente conseguiu lembrar esse finalzinho aí, que é a partezinha mais chata. Então vamos lá. Chegou ilíaca externa, passou pelo ligamento inguinal, se tornou femoral. Femoral interna vai irrigar o músculo das coxas, femoral externa vai seguir até chegar na região chamada de canal dos adutores. Passou do canal do adutor, ela vai se tornar poplítea. Lembrando que essa é a região onde mais a gente vai ter aí, a gente vai ter justamente, ele vai ter justamente maior número de lesões. Chegou nessa região, a gente vai ter justamente transformada aí em poplítea. Quando ela chega na região da poplítea, ela vai até o nível do joelho, quando ela se torna justamente três ramos: tibial anterior, tibial posterior e tibial e fibular, né? A tibial anterior ela segue anteriormente, vai se tornar artéria-pediosa e vai se tornar artéria-pediosa. A posterior vai passar por trás do moléolo e vai se tornar aí o arco plantar do pé. E a por trás do maléolo interno, né? Maléolo medial, né? E a fibular ela vai chegar no terço distal da perna, beleza? Se continuando aí com as artérias tibiais, certo? Então, a aterosclerose é a doença mais comum que atinge a circulação, a doença da camada interna das artérias. Antes de falar dessa parte das carótidas e do aneurisma, devemos falar sobre a artéria aterosclerótica da perna, porque ela é muito mais comum, beleza? Então tá aí o elemento importante que a gente tem que destacar, certo? A aterosclerose, ela é muito mais comum na perna do que em outras regiões, como um aneurisma de aorta ou a doença carotídea, certo? Show de bola. Então conseguimos entender essa parte, conseguimos entender o canal dos adutores e aqui uma informação a mais que não está nesse resumo, mas foi dado na aula. Qual é a região mais acometida pela DALP nos diabéticos? Vai ser justamente o que? As artérias tibiais. O que é que a gente tem aqui de importante? A artéria tibiais a gente vai ter o que? Uma região que tem alta concentração de sangue, né? Então essa é a região, inclusive, onde a gente vai ter uma alta concentração de varizes, né? E aqui vai ter muita DALP justamente porque é a região onde a gente está mais distante do corpo. Então, o diabético, como tem aumento da viscosidade, ele vai ter mais das artérias tibiais do que no canal dos adutores. E para o grande fumante, como a gente tem muita lesão relacionada a nossos queridíssimos radicais livres produzidos pelo cigarro, ele vai ter mais a região no segmento aorto-ilíaco, certo? Segmento aorto-ilíaco. Show de bola? Então a gente conseguiu entender essa parte aí bem legalzinho. Vamos lá. O que mais? Estudamos todos, né? E aí a gente tem que falar da fisiopatologia da nossa queridíssima doença. Então, basicamente, né, essa fisiopatologia ela está muito relacionada com o que é a DALP em si, né? Então a gente tem uma placa de ateroma prejudicando o funcionamento de uma artéria. Essa artéria geralmente ela vai para um órgão que tem grande quantidade de demanda, que são as pernas, e a partir do momento em que você tem um, um hipofluxo, né, um gradiente translesional, ou seja, a gente tem a lesão da parede, a parede pode estar justamente prejudicada pela presença de uma placa de ateroma. Essa placa de ateroma, como a gente vê, ela pode crescer para fora e para dentro, pode ser esclerosante ou não esclerosante, mas quando ela é esclerosante, a gente vai ter justamente uma diminuição do fluxo para aquela região. Diminui o fluxo, diminui o fornecimento de oxigênio e nutrientes. Qual o resultado do hipofluxo? Há o estímulo justamente da via da glicólise e produção de ácido lático. Produção de ácido lático provoca dor. Essa dor ela surge justamente quando ocorre o esforço.
Quando ocorre esforço, a gente tem justamente o que a gente chama de claudicação intermitente, que é um dos sinais mais clássicos que existe na medicina, que é justamente o que? Dor ao caminhar. Certo? Claudicação é dor. Dor ao caminhar, dor ao fazer esforço, dor ao movimentar as pernas, beleza? Então a gente vai estimular os nervos aí presentes, né? E vai provocando justamente essa claudicação intermitente, certo? E aí tem uma enrolaçãozinha, né? Sangue sai do coração, bombeado pelo ventrículo esquerdo, blá 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 blá, já vem oxigenado do pulmão, blá blá, metabolizado pelo fígado, filtrado pelo rim, blá 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 blá. A pessoa tem placa da artéria, naturalmente o sangue não consegue passar, vai distribuindo cada vez mais o sangue que chega na periferia e vai reduzindo, certo? Lembrando que ele vai chegando cada vez com menos pressão à medida com que ele está chegando nas periferias, certo? Com relação ao metabolismo, por exemplo, a musculatura da perna que mais sofre é o músculo e os nervos, obviamente, né? Porque a gente está diante de órgãos que necessitam de grande quantidade de fluxo. Então, na presença de fatores de risco, é a obstrução do fluxo na perna, o músculo sofre por falta de oxigênio e nutrientes, o metabolismo normal do músculo é o aeróbio, né? Óbvio. E aí, quando o músculo fica insuficiente, ele começa a se tornar anaeróbio e vai produzir o ácido lático, né? Que seria, no caso, a via da glicólise, como eu falei. Ele vai estimulando os nervos que dão sensibilidade nas pernas, né? Então, o ácido ele vai estimular o nervo e vai provocar claudicação intermitente. Né? Então, a claudicação intermitente é a dor por falta de irrigação sanguínea, né? Dá para tirar esse parágrafo em duas linhas. Né? Sei lá, bota lá. Baixo fluxo, glicólise, ácido lático, dor ao se movimentar. E aí, claudicação intermitente. Na medida em que se anda, aumenta a produção de ácido lático, consequentemente a dor da pessoa aumenta e a gente para de andar na hora. Isso, inclusive, é extremamente importante para classificar o nível, a gravidade da doença. Quanto maior a distância percorrida pelo paciente, maior será a gravidade da doença. Existe essa correlação direta e é muito importante. A partir do momento em que a doença está se tornando mais complexa, com menos distância provoca justamente mais dor. Né? Então a gente pode ver a progressão da doença, inclusive melhora da doença, readaptação, reabilitação, a partir do momento em que a gente consegue andar distâncias maiores sem a presença de dor, certo? Então, quando ele entra em repouso, né, ele passa a ser aeróbio, e aí interrompe a produção de ácido lático e a dor desaparece, certo? Então, é uma dor que piora no esforço e melhora no repouso. É uma angina? Não, porque não é dor no peito, né? Mas olha que coisa interessante. A angina estava como se fosse uma claudicação intermitente. Pegou a ideia? Então, a claudicação intermitente é um dos sintomas mais clássicos da medicina, tem uma relação com a gravidade, como eu acabei de falar, onde produz ácido lático já não tem sangue, se a pessoa produz aí. Essa parte aqui é importante, né? Então, essa é uma pergunta que o professor faz sempre na aula. Então, se eu tenho uma dor na panturrilha, qual o provável segmento afetado? O segmento acima, o segmento femuropoplíteo, concorda? Justamente porque vai ser a região que vai ser a responsável aí por irrigar a região, femuropoplíteo. Se a gente tem uma lesão aí, uma dor na região dos músculos dos glúteos, né? A gente vai ter provavelmente o segmento aorto-ilíaco prejudicado, beleza? Se a gente tem uma dor exatamente na região da coxa, o segmento prejudicado vai ser provavelmente artérias, segmento femorilíaco, ilíaco femoral, né? De cima para baixo, melhor dizendo. Então, femuropoplíteo, se for na famosa batata da perna. Se for na região da coxa, ilíaco femoral. Se for na aorta, a gente vai ter a região da nágina, que é justamente onde a musculatura está mais bem desenvolvida, beleza? Deu para entender a lógica? Então, importante aí, né? A altura da lesão não interfere diretamente no nosso tratamento, o que interfere mais justamente as características. Então, a gente viu que o principal sintoma que acomete o paciente com a nossa queridíssima DALP é a claudicação intermitente. Os demais são achados do exame físico, certo? Em grande parte. Então, quais são os achados do exame físico? Então, a gente tem que lembrar dos 3 elementos do exame físico, né? Inspeção, palpação e ausculta. Dá para percutir perna? Percuta a perna e me diga depois.
beleza? E aí, quando a gente tem inspeção, a gente tem que lembrar que existem 4 elementos importantes, que vai ser justamente a perda de pelo, diminuição da pelificação, porque não está chegando sangue, palidez barra cianose, pode acontecer também. A gente vai ter também pele fina, brilhante, quebradiça, né? E também aí unhas quebradiças, friáveis, que estão extremamente prejudicadas pela perda do fluxo, além de hipotrofia e atrofia muscular, certo? Então não tá chegando sangue, tudo que tiver ali vai estar prejudicado. Vai estar prejudicado pele, vai estar prejudicado músculo, vai estar prejudicado pelo, vai estar prejudicado unha, né? Tudo que está depois. Deu para entender? Então, pele, subcutâneo, músculo, não. Fânero, pele, músculo, unha, que é um fânero, né? E aí, sinal de má nutrição. Então, purificação do menino azeno, musculatura atrofiada, pele ressecada e endurecida, unhas quebradiças e esbranquiçadas. Show de bola. Essa parte tem que saber. E aí, o outro é a palpação. A gente vai palpar o quê? Palpar o pulso. Então, a gente tem uma redução na palpação de pulso. O professor disse, 4 cruzes em 4 cruzes é o pulso normal. Qualquer coisa abaixo disso seria justamente uma redução do pulso, beleza? E aí, a ausculta, né? Qual é a achada da ausculta? Vai ser justamente a presença aí de uma região que está obliterada, gerando fluxo turbilionar, gerando justamente estase, alteração justamente dos vetores de caminho desse sangue, e aí a gente vai ter um aspecto de redemoinho, provocando a presença, portanto, de um sopro, certo? Show de bola. Lembrando que se você coloca lá 300 miligramas, 300 milímetros de mercúrio no manguito, pressiona, 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 pau, não oblitera a artéria, então o que você está diante? Você está diante provavelmente de um caso em que a gente tem uma calcinose, um caso em que você tem, portanto, aí uma síndrome de Wagner, esqueci o nome, que basicamente é o processo de calcificação da camada média. E aí, ao calcificar a camada média, você, por conta desse acúmulo de, de, de cálcio, né? Ele impede justamente a obliteração completa dessa estrutura, né? Ou seja, passa fluxo, mas ele está completamente esclerosado, né? É impossível colocar o balão, ela amassa o balão e é impossível colocar stent porque ele afasta o stent do local. Então é importante a gente ter isso na nossa cabeça, né? Inclusive ele vai alterar um exame complementar muito importante, que já é o primeiro exame complementar que eu tenho que pedir, né? Que é o primeiro exame que o professor pergunta, todo mundo responde ultrassonografia, mas não, é o ITB, índice de tornozelo braquial. Muito importante, deve cair na prova. O índice de tornozelo braquial nada mais é do que uma medida que se faz por meio da presença de um manguito e por meio da presença deixa eu ver, na ausculto grande sinal, a presença de sopro, sentidos como os frêmitos na palpação, né? Então, na palpação você pode sentir o sopro por meio de frêmito, né? Quem lembra do frêmito tóraco-vocal, quem lembra do frêmito catário, quem lembra do frêmito catário, principalmente, né? Então, estreitamente na passagem do sangue, né? O sangue passa, provoca um redemoinho, blá, 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 blá. Beleza? E aí a gente vai ter exames complementares de tornozelo parabraquial, só adiantando de 0,8 até 0,9 é considerado normal, de 0,5, não, de 0,6 a 0,8 é considerado uma isquemia moderada, de 0,3 a 0,6 é considerado isquemia grave e abaixo de 0,3 é chamada isquemia crítica com risco de perda de órgão, né? Então é isso. Vai ser 03, 06 e 08. Beleza? Show de bola. E aí a gente tem que lembrar como faz o exame, né? Então a gente precisa de um manguito, beleza? E de um sonar duplo, né? Esse exame é feito justamente dessa forma. E aí, por que a gente tem que fazer esse exame dessa forma? Porque a gente precisa de uma garantia que a nossa ausculta esteja correta, né? Então é melhor do que fazer isso apenas com a presença de um apenas com a presença
de um, perdão, estetoscópio. Então a gente vai fazer isso através de artéria braquial, né? Então eu meço nos dois braços, beleza? Braço direito, braço esquerdo. E justamente vou medir em duas regiões, na região do tornozelo. Na região da artéria pediosa, ramo de quem? Da artéria tibial anterior. E na região da artéria tibial posterior, que está passando justamente lateralmente no malelo medial. E onde é que eu coloco o meu mandíbula? Superior a ele, obviamente, né? Que vai ser na região aí do tornozelo, por isso tornozelo braquial, acima do malelo. E aí eu vou pegar o maior dos pés, né? Então, no tornozelo, como eu vou ter duas medidas em cada perna, eu vou pegar o maior, beleza? E vou dividir o braço pela perna. Não, não, tornozelo pela perna. Aí eu vou ter um índice tornozelo braquial, beleza? Não pode ser muito diferente porque quer dizer que embaixo está chegando um pouco em relação ao que está chegando no braço. Então, como é feito isso aí? Aparelho de pressão na região do braço, localiza o fluxo de sangue da artéria braquial e aí eu fico pulsando no sonar, né? Então vou lá, coloco o sonarzinho para ver justamente, infla o manguito até eu sumir o som e depois até aparecer o primeiro som. Aí eu vou ter a pressão sistólica. E depois eu faço para o braço esquerdo, né? Então braço direito, braço esquerdo. Depois eu vou para o pé direito, coloco o manguito em cima do tornozelo. E aí eu vou na artéria pediosa, coloco o aparelho de sonar até sumir o som, depois desinfla lentamente. Aí o primeiro som é a pressão sistólica. Depois eu vou na artéria tibial posterior, atrás do malelo. E aí eu vou justamente anotar a pressão sistólica, beleza? Aí vamos imaginar que a gente conseguiu 60 e 50. Então a gente vai pegar sempre esse aqui, que é o maior, né? Você pega o maior dos braços, no caso 120, e o maior de cada perna, direita e esquerda, dividindo perna pelo braço. Então vai ser 60 por 120, beleza? É o índice da perna direita. E depois justamente a gente vai fazer o mesmo procedimento do outro lado, né? E aí a gente vai fazer justamente aí o 30 por 120. Lembrando que não é braço esquerdo com braço esquerdo, nem braço direito com braço esquerdo com perna esquerda, nem braço direito com perna direita. É o maior dos dois braços e o maior das pernas, um para cada lado, beleza? Lembrando que em cima eu vou ter uma marcação na direita e uma marcação na direita, duas na direita e duas na esquerda, no caso, respectivamente, de braço e perna, né? De braço e perna. Aqui eu vou pegar sempre a maior e de cada lado vão ter duas, né? Então vai ter uma pro tibial anterior e outro pro tibial posterior. Eu vou pegar sempre a maior. Vou imaginar que esse aqui e vou pegar a maior desse aqui. Eu faço esse sobre esse e esse sobre esse. Beleza? A lógica é essa. Então, maior dos braços e o maior de cada perna, né? E aí você faz a divisão, certo? Não se confunda achando que é direito com direito, ok? E o próximo exame, depois que você faz o ITB, vai ser justamente o SG Doppler colorido, ou famoso duplex scan, que nada mais é do que justamente você ter uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia que tem uma capacidade de observar característica da artéria, consegue observar a placa, consegue observar a alteração do fluxo. Quanto mais rápido o fluxo ele flui da artéria para justamente sua continuação, significa que mais velocidade tem, significa que a estenose ela está maior, beleza? Então a lógica é essa. Então se a velocidade está muito alta, quer dizer que a obstrução está acima de 70%, certo? Isso é possível ver. Então eu vejo a artéria, vejo a placa, vejo a obstrução e também consigo ver a medir a quantidade de sangue que está passando e ver a velocidade que tem, né? E aí eu gero uma curva. Geralmente a curva normal é trifásica, né? É uma curva para cima, para baixo, para cima, assim, pá, pá, pá. Quando a gente tem justamente uma curva bifásica, assim, aí justamente eu tenho justamente o que a gente chama de fluxo normal. Se ele justamente tiver bifásica, a gente já tem uma obstrução do fluxo de 50%. Se ela é monofásica, a obstrução é acima de 70%, beleza? Ela é bom, só que a grande desvantagem dele é que ele é operador dependente, né? E aí a gente não pode fazer nenhum procedimento invasivo se a gente não tiver outros exames para confirmar. Então, o melhor diagnóstico barato é o ECG Doppler
ou então duplex scan. Por quê? Porque ele consegue ver a artéria, consegue ver a obstrução, consegue ver a placa, beleza? Vê a artéria, vê a obstrução e vê a placa. Ou seja, você viu a artéria, o movimento dela, viu a presença da obstrução e viu a placa. E aí eu vou ter diversas velocidades que podem ser medidas. Se a velocidade está muito alta, quer dizer justamente aí que a obstrução está acima de 70%. Outro elemento importante de destacar é justamente se está aí normal, 50% 70%. Como é que você faz isso? Através justamente da onda, né? Se a onda ela for trifásica, cima, baixo, cima, a gente vai ter uma obstrução que não está prejudicando tanto o fluxo. Se a obstrução é maior do que 50%, a gente vai ter uma bifásica, certo? Se a obstrução ela é monofásica, só tem uma fase, então quer dizer que ela tem uma obstrução de cerca de 70%. É um bom exame? Sim, é um bom exame. No entanto, ele é apenas diagnóstico, ele não é propedêutico, né? Eu não posso fazer nenhuma intervenção cirúrgica se eu não tiver, portanto, aí o próximo exame que vai ser justamente a tomografia computadorizada com contraste, certo? E aí, essa tomografia computadorizada com contraste, obviamente, como está focando nos vasos, ela vai ser chamada de angiotomografia com contraste. Tem que pedir com contraste. Então, basicamente, a grande diferença é que a gente vai ter uma imagem mais detalhada da artéria, né? Vai ter o contraste passando pelo sangue, garantindo justamente que você observe o fluxo de sangue naquela região. E a grande vantagem é justamente que você consegue observar o cálcio na tomografia, certo? Então, observa o cálcio na tomografia, observa o lume, observa a obstrução, vê o grau de obstrução, vê o grau de calcificação, para ver se ela vai suportar uma angioplastia, para ver se ela vai suportar um stent, beleza? Consegue observar tanto placas de gordura quanto placas de cálcio, certo? Então, ela é o único exame que vai ver cálcio, e aí eu preciso do fluxo de sangue para conseguir observar a obstrução, para eu conseguir observar a artéria, beleza? O balão ele pode simplesmente romper, né? Justamente porque a gente já viu em relação à artéria muito calcificada, né? Ela é muito dura, então o balão pode romper e o stent ele pode não abrir, ele pode seguir para outra região, beleza? O único exame que mostra com detalhe a placa é a angiotomografia. A gente viu que a gente consegue ver a placa bem lá na ultrassonografia, só que com detalhe a gente só observa aqui, a gente consegue observar a densidade, o conteúdo que está presente já na tomografia, certo? Quando a gente fala de angiorressonância, é muito importante a gente entender isso, né? A angiorressonância ela pode ser realizada, no entanto, ela não tem a capacidade de ver a placa, né? Não tem a capacidade de ver justamente a presença do cálcio, né? Então, a angiorressonância ela não dá o mesmo efeito, não tem a mesma sensibilidade aí para ver a obstrução, né? Então, não adianta colocar aí o contraste aí, que não vai ter, a gente só vai observar o estreitamento do lumen, certo? E aí, se o paciente ele tem problema renal, ou ele é alérgico ao iodo, por exemplo, ou é alérgico ao contraste, então a grande estratégia é fazer o quê? Uma tomografia sem contraste, né? Uma angiotomografia sem contraste, e depois eu faço justamente uma ressonância. Aí eu observo justamente a placa, o conteúdo da placa, se é calcificado ou não, e através da ressonância eu consigo observar o lumen, né? Justamente por conta aí que na ressonância o fluxo ele é visto como vazio, certo? É um hipossinal, não tem sinal na ressonância, beleza? Então essa é a característica da angiotomografia. Qual a vantagem da angiotomografia? Repetindo, é um exame que vai ver a placa com muitos detalhes, vai ver o fluxo se a gente tiver contraste, eu consigo observar, portanto, a presença, já que eu faço sem contraste e com, e observo o grau da obstrução. Então, um dos melhores exames para diagnóstico e um dos melhores exames para propedêutica, aí a angiotomografia seria o padrão ouro para a DALP, certo? No entanto, existe justamente essa condição em que eu preciso fazer uma ressonância e uma toma sem contraste, caso o paciente não lide bem com o nosso queridíssimo gadolinho ou com o nosso queridíssimo iodo, certo? E aí, em relação à angiografia, a angiografia já foi justamente o padrão ouro, né? Mas atualmente não é mais o padrão ouro porque é um exame extremamente invasivo. A partir do momento que você faz uma angiografia, já é com o objetivo de tratamento, né? Então,
na doença arterial periférica, sempre lembrar que o tratamento é feito com a angiografia, com a angioplastia, certo? Mas obviamente eu vou conseguir observar aí a obstrução, não vou conseguir observar a placa, porque obviamente a artéria vai estar obstruída, então a gente só vai ver justamente a obstrução da artéria, não consegue ver diretamente a lesão, certo? Show de bola. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico é suspeitado pelo duplex scan e comprovado pela angiotomografia. A angiografia é utilizada para tratamento vascular, mas não para diagnóstico, porque é muito invasivo. Então você vai ter que lembrar só de ITB, duplex scan e da angiotomografia. E a angiografia você só vai lembrar quando eu for falar de tratamento. E agora que a gente vai falar de tratamento. Então, a placa de ateroma ela precisa de tratamento clínico, certo? Precisa de tratamento clínico. Lembrando que quando a gente fala do tratamento clínico, todo paciente que tem comprovadamente a presença do ADAP, ele precisa, sem sombra de dúvida, né, fazer logo de início a mudança de estilo de vida. Então, a mudança de estilo de vida ela é fundamental e o principal fator de risco é o sedentarismo, né? Aqui já vou adiantar essa parada aqui, ó, que é justamente o quê? O melhor tratamento para DALP é justamente o retorno das atividades físicas. Então, se você vai lá e faz 60 minutos de atividade por dia, todos os dias, você consegue justamente estimular a neoangiogênese, que é justamente uma coisa que não fica possível aí se você não fizer exercício físico. Você cria novos irrigações colaterais, cria novos vasos que vão justamente compensando aquele processo. A média é justamente que em um ano você consegue, como é multiplicar por 10, decaduplicar, deca, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nono, decaplicar, duplicar, triplicar, decaplicar, você consegue decaplicar o número de metros relacionados justamente aí até o aparecimento de dor. Então, não existe coisa melhor do que você andar, certo? Então, mudança de estilo de vida, controle de todos aqueles outros fatores que a gente sabe que provocam a aterosclerose, tá aí no tratamento. Mas, obviamente, que a gente vai dar aquele suporte o quê? Nosso queridíssimo tratamento medicamentoso, né? Então, tratamento clínico, tratar fatores de risco, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, blá blá blá, alimentação, desepidemia. O que é que a gente vai ter aqui de importante em relação ao tratamento medicamentoso? O tratamento medicamentoso a gente já estudou inclusive lá no pé diabético, né, que a gente estudou antes. Vai ser justamente o controle através de uma estatina, né? Através justamente do famoso cilostazol, que vai ter o efeito homorreológico, a gente vai falar o que é depois. E a presença aí do nosso queridíssimo quê? Do nosso queridíssimo ASzinho, que nada mais é do que aí um antiagregante plaquetário, beleza? O famoso AS infantil ou clopidogrel. Então, lembrar do tratamento medicamentoso, né? Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente tem que lembrar dos três. A estatina, né? Simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, que nada mais são do que justamente substâncias que contribuíam antigamente para diminuir a taxa de LPL presente no sangue. Depois, justamente, descobriu-se que ela tem um efeito extremamente eficiente na manutenção da placa, né? Então, a partir do momento em que há uma redução do processo inflamatório da produção de gordura, permite, permite, permite justamente aí o controle da placa, permite melhor a inflamação, controle da inflamação. E aí, todo paciente, por mais que ele não tenha colesterol, não tenha dislipidemia, ele vai se utilizar do nosso queridíssimo estatina, certo? Então, a ação da estatina é justamente aí, ela tem um efeito colesterol alto, mas aí foi descoberto que diminuir, ela consegue justamente ter um efeito anti-inflamatório sobre a placa, né? Então, usar a estatina. O outro vai ser justamente o antiagregante plaquetário. O antiagregante plaquetário evita justamente que haja complicações dessa placa, né? Então, que essa placa trombose, que ela rompa, né? Então, a estabilidade da placa é garantida pelo antiagregante. Esse antiagregante, ele pode ser justamente
o inibidor do ADP, que no caso é o clopidogrel, ou pode ser, no caso, aí a nossa queridíssima aspirina, que é a aspirina, ácido acetil salicílico, ele inibe justamente a COX, né? E no caso, o paciente que está em úlcera péptica ativa não pode jamais utilizar AS, discrasias, etc. Então, o nosso queridíssimo aspirina, ele é o mais custo-benefício, melhor custo-benefício, clopidogrel um pouco mais caro, mas ela age justamente impedindo justamente a produção dos tromboxanos, né? Que provocam aí vasoconstricção e, e trombose, né? E estimula a trombose, né? E aí o paciente com gastrite, paciente com sangramento, ele não pode utilizar, né? O AS normal. A gente usa o famoso AS tamponado, que ele vai ter justamente situação não lá no nosso queridíssimo estômago, mas vai ter uma ação lá no nível intestinal, beleza? E é um AS infantil, certo? De 100 mg, a dose é baixa. Então a absorção ela não pode ser gasta, tem que ser AS tamponado, certo? Com o objetivo de evitar essa lesão. E aí, por fim, o cilostazol, né? Então, basicamente, a gente vai utilizar o cilostazol para tratar a claudicação. O que é que o cilostazol vai fazer? O cilostazol ele vai ter três funções. Ele vai ter função vasodilatadora, que não serve para nada, né? Porque o paciente ele já está em vasodilatação máxima para combater a placa, né? Tanto é que a gente tem um sinal muito importante, que é o sinal de Burger, Lemo Burger, eu esqueci o nome. Que é quando você eleva fica cadavérico e quando você volta ele retoma, né? E justamente a hiperemia postural, né? Ele quando você fica em pé ele fica hiperêmico, porque dá um hiperfluxo naquela região para tentar combater a DAP, beleza? Então ele já está na vasodilatação máxima, ele tenta compensar o tempo todo. A partir do momento que você coloca o cilostazol, você não vai conseguir aumentar essa vasodilatação. Outro efeito que ele tem é o efeito sobre uma coisa que eu esqueci, que eu vou olhar agora, que é o efeito antiagregante, né? O efeito antiagregante é mais pobre, né? Então, ele não tem tanto efeito em relação à antiagregação, né? A antiagregação é mais feita pelo AS. Então, vasodilatador antiagregante. E o mais importante, ele tem um efeito homerreológica. Hemorreológico. Ação hemorreológica. A ação hemorreológica nada mais é do que o aumento da capacidade de torção da nossa queridíssima hemácia. Ou seja, a hemácia ela se torna mais plausível de passar pela obstrução, certo? Então ele consegue deformar a hemácia no sentido de ela passar na microcirculação, melhorando, portanto, a perfusão dos tecidos e tratando essa dor, beleza? Então, efeito hemorreológico. Reológico. Show de bola. E aí isso é o tratamento clínico, né? Quando a gente vai fazer o tratamento cirúrgico, que seria, portanto, aí uma cirurgia aberta, né? Mais antigamente, ou então justamente a famosa angioplastia, né? Quando a gente estudou DAP lá no pé diabético, a gente viu a possibilidade de revascularização, seria uma ponte de safena, seria uma endarterectomia, né? Por meio justamente de uma do tratamento por meio da nossa queridíssima revascularização femoropopítea ou desmodistal, né? Ou desmodistal. E a coisa mais importante do tratamento cirúrgico seria exatamente aí seria justamente aí a gente saber a indicação. Então, quais são as indicações obrigatórias da nossa crise de tratamento cirúrgico? Então tem que lembrar, né? Isso aí, questão de prova facílima, né? Tem que acertar. Que é justamente, primeiro, adivinha, claudicação de repouso. Então, se o paciente tem claudicação de repouso, você tem que tratar. Você não pode deixar o paciente sofrendo com tratamento de claudicação de repouso. O segundo seria o quê? Tratamento que não deu certo. Então, você passa 6 meses tratando e você não tem melhora em qualquer nível de perfusão, você não consegue aumentar a distância que esse paciente caminha
Então aí ele foi refratário ao tratamento e faz tratamento cirúrgico. Isso é indicações que você consegue raciocinar. Outra é justamente em profissionais que têm algum nível de claudicação, mas eles dependem obrigatoriamente da sua caminhada, do seu andar para poder trabalhar. Então, carteiro, gari, né? Todos eles precisam estar andando o tempo todo. Então, eles não podem estar claudicando, tem que fazer tratamento cirúrgico, por mais que tenha essa capacidade de melhorar com o nosso queridíssimo mudança de estilo de vida. E a última, que eu não estou lembrando agora, que eu vou tentar lembrar, é quando tem o quê? Quando tem lesão trófica, né? Tive que filar. Quando tem lesão trófica, tem tecido morto, né? Tem justamente risco de perda, né? Tem justamente aquela famosa gangreninha, né? Tem aquela famosa necrose derivada justamente do um pé diabético, um pé diabético isquêmico com DAP, né? Aí eu tenho que fazer tratamento cirúrgico, beleza? E debridar essa estrutura, certo? Lesão trófica, dor de repouso, instabilidade clínica, né? E aí, claudicação intermitente. Essas duas últimas são mais polêmicas, claudicação limitante, né? Lembrar o que é que a gente vai ter que lembrar. A gente vai lembrar com certeza do de repouso, a gente vai lembrar com certeza da falha do tratamento, a gente vai lembrar da história do carteiro. O que é que a gente estava esquecendo, o que é que a gente esqueceu foi da dor. Olha isso. Disse que esquecer, esqueci de novo. Tira, não vai esquecer não, você vai lembrar de tudo. Vai lembrar do carteiro, que tá com a dor de repouso, que tentou tratar e não conseguiu, e também tá com o pé diabético lá todo lascado, que é justamente lesão trófica, beleza? E aí o tratamento ele é de caráter o quê? De caráter endovascular, né? Então o tratamento de caráter endovascular é justamente a angioplastia, por isso que a gente lembra que a angiografia ela não é diagnóstica, ela já é terapêutica. A angiografia ela é feita por meio da colocação justamente de um balão. Esse balão ele vai entrar por via de artéria braquial ou pelo segmento femoroploplíteo, né? Artéria femoral. E aí eu vou colocar, portanto, esse balão. Esse balão ele vai justamente quando tem estenose provocar uma dilatação naquela região, né? E a partir do momento em que a gente tem uma obstrução completa, a gente já pensa em colocar um stent, que é justamente uma estrutura mais de metal, um tubo de metal que vai justamente fazer uma força e vai empurrar a parede dilatando de forma completa, certo? Pulsão à distância, leva a catéter com balão para dilatar a artéria entupida, angioplastia. A partir do momento em que a gente tem um tubo de metal, se abre, força esmaga a placa contra a parede. O local de acesso comum é pela virilha, a artéria femoral comum, e é por meio da braquial, certo? Tratamento pouco invasivo que diminui o risco em relação à cirurgia aberta. Outra vantagem é que pode ser feito várias vezes. Então, sempre preferi fazer essa cirurgia ao invés da cirurgia aberta. Quando se faz balão, quando a gente tem estenose. Quando faz estente, quando a artéria está entupida, né? Então, a gente já não está passando bem. Então, não só tem a estenose da artéria. A gente tem que ver justamente se ela não está aí com um grau de obstrução altíssimo, né? Então, além de abrir a artéria, a gente vai fazer o quê? Vai colocar o stent, porque a gente não quer que ela reestenose, e aquele stent de caráter farmacológico, né? Então, uma coisa que é muito importante é a gente fazer sempre esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de tratamento sempre focando aí em só retirar a área necrosada daquela lesão trófica, a partir do momento que você já fez a revascularização. Não se pode debridar sem antes revascularizar, certo? Importantíssimo, porque senão você só vai ampliar a área de necrose. E aí existem outras medidas importantes em relação aí o paciente que está com DAP, né? Um exemplo justamente é quando você faz o curativo. O curativo ele deve ser justamente o mais limpo possível, mais estéril possível e obrigatoriamente aí com menos tipo de lesão possível, menos abrasível possível, certo? Quanto mais pressão você faz, quanto mais o curativo ele é compressivo, menos fluxo, mais DAP. Também a gente colocação da perna do pé é muito importante. Você deve pensar, não, porque eu não boto a perna para baixo, né? A perna para baixo ela tem um problema muito grave, né? Que é justamente aí uma coisa que eu acabei de esquecer, mas você não coloca a perna para baixo, você só coloca a, a cabeça o tronco da pessoa para cima a 60 graus, certo?
E tem outros cuidados, como por exemplo aí. Vamos ver aqui, vou ter que filar, vamos lá. Cuidado com a temperatura baixa para não evitar esse processo. E eu posso fazer remédio para dor, né? A partir do momento que a gente tem uma lesão crônica no nervo, a gente pode ter o desenvolvimento do quê? De uma lesão de caráter neuropático. E a partir do momento que a gente tem uma lesão neuropática, o que, que a gente tem? Um processo, portanto, de necessidade de controle central. Então, eu vou utilizar controles multimodais para dor. Então, vamos pensar em amitriptilina, carbamazepina, vou pensar em pregabalina, né? Coisas que inibam a dor de forma central, beleza? Evitar aí justamente temperaturas muito geladas, né? Para evitar a vasoconstricção periférica, né? Evitar justamente aí os curamentos menos agressivos possível, né? Então coloca um soro, né? Estéreo, que não agride a célula, e o curativo fechado, que evita justamente aí contaminação, beleza? Principalmente quando você tem o quê? Quando você tem aí áreas de necrose, né? Cabeceira alta e perna na horizontal. Se eu colocar a perna para cima, o sangue não chega. Se eu colocar a perna para baixo, inicialmente melhora. O problema é justamente que vai gerar o quê? Vai gerar aí eu posso comprimir a circulação porque eu gerei um edema naquela região, certo? Então isso é uma lógica muito interessante, né? Então pode gerar um estágiozinho se eu colocar a perna para baixo, né? Tá com dificuldade de chegar, mas quando chega, uma parte chega, pode ter dificuldade de retorno. A forma edema, o edema vai aumentar a pressão sobre o vaso. Então a gente não quer formar um edema. Então basicamente a perna fica justamente para baixo porque eu não quero formar edema, beleza? E quando a gente está falando a respeito da cabeceira alta, é o que vai garantir, portanto, que a circulação chegue mais facilmente para a perna, certo? Curativo, menos agressivo possível. Colocar um soro, colocar um campozinho estéreo, né? Curativo fechado, evitar... Então, é isso, né? Então, só relembrar das medidas, né? Curativo, menos agressivo possível. Cabeceira alta, perna baixa. Evitar temperaturas baixas e fazer controle da dor por meio do controle central, ok? Então esse é o nosso queridíssimo assunto da DALP, fluido, gostoso, delicioso de estudar, certo? E espero justamente que você se divirta, né? Se divirta bastante revisando esse tema tão interessante. Espero que goste, espero que tenha aprendido. Um abraço, tchau.